saltar de paraquedas. Querem partir nesta aventura comigo? Numa queda livre, como vimos, dois corpos de massas e formas diferentes, como por exemplo um berlinde e uma folha de papel, deixados cair da mesma altura, chegam ao solo ao mesmo tempo, como verificamos na situação A. No entanto, no caso B, a esfera chega primeiro ao solo do que a folha de papel. Os movimentos da situação A poderiam observar-se na Lua, pois esta não tem atmosfera. E, por isso, não há resistência ao movimento e os dois objetos atingem o solo ao mesmo tempo. Como explicar os movimentos da situação B? O berlinde é pequeno e compacto, pelo que a força que o ar exerce sobre ele, oposta ao seu movimento e designada por resistência do ar, tem uma intensidade pequena comparada com a do peso. É, por isso, desprezável. O mesmo não acontece com a folha de papel, de peso bastante menor do que o do berlinde. Quando cai, a área transversal ao movimento, ou seja, a área que corta o ar, é maior do que no berlinde, o que aumenta a resistência do ar. Como esta força se opõe ao movimento, a folha demora mais tempo a chegar ao solo do que o berlinde, atingindo-o com menor velocidade. A situação B mostra que a forma e o tamanho do objeto influenciam a intensidade da resistência do ar. Mas a resistência do ar pode ser apreciável mesmo em corpos de pequenas dimensões. Basta que atinjam grandes velocidades, pois a resistência do ar aumenta com a velocidade. A resistência do ar depende, entre outros fatores, da forma e tamanho do corpo. Opõe-se ao movimento e aumenta com a velocidade. Se a velocidade variar, a resistência do ar também varia. O mesmo acontece com a resultante das forças e com a aceleração. O movimento será variado e não uniformemente variado. Vamos agora descrever um movimento de paraquedista antes da abertura de paraquedas. No início da queda, a velocidade aumenta, assim como a resistência do ar. A intensidade da resistência do ar é inferior à do peso e, por isso, a resultante das forças tem o sentido do movimento. A resultante das forças vai diminuindo, porque vai aumentando a resistência do ar. E, por fim, a aceleração vai diminuindo. Neste instante, o movimento é retilíneo acelerado, uma vez que a velocidade aumenta e a aceleração diminui. Devido ao aumento da resistência do ar, as intensidades do peso e da resistência do ar acabam por se igualar. A resultante das forças e a aceleração tornam-se nulas e a velocidade fica constante. Esta velocidade designa-se primeira velocidade terminal. Quando se atinge a primeira velocidade terminal, o movimento é retilíneo e uniforme, uma vez que a velocidade é constante e a aceleração nula. Já atingimos a primeira velocidade terminal. Vamos continuar com esta aventura? Vamos agora descrever o movimento de paraquedista depois da abertura de paraquedas. Após se atingir a primeira velocidade terminal, o paraquedas é aberto. Devido à sua forma, há um aumento brusco da resistência do ar, cuja intensidade fica maior do que a do peso. A resultante das forças passa a ter sentido oposto ao movimento, o que faz diminuir a velocidade. Por isso, a resistência do ar começa a diminuir e o mesmo acontece com a resultante das forças e com a aceleração. O intervalo de tempo desta fase de movimento é muito mais pequeno do que a duração total do movimento. Neste instante, o movimento é retilíneo retardado, uma vez que a velocidade e a aceleração diminuem. Devido à diminuição da resistência do ar, as intensidades do peso e da resistência do ar acabam por se igualar. A resultante das forças e a aceleração tornam-se nulas novamente e a velocidade fica constante. Esta velocidade designa-se segunda velocidade terminal. Quando se atinge a segunda velocidade terminal, o movimento é retilíneo e uniforme, uma vez que a velocidade é constante e a aceleração nula. Já atingimos a segunda velocidade terminal. Terminamos aqui a nossa aventura. Vamos agora analisar o gráfico velocidade-tempo do movimento do paraquedista. Antes da abertura do paraquedas, no intervalo de 0 a T1, o movimento é retilíneo acelerado, uma vez que a velocidade aumenta e a aceleração diminui, como podemos verificar no declive das retas tangentes, que, por sua vez, está a diminuir.
No intervalo T1 a T2, atinge-se a primeira velocidade terminal. Assim, o movimento é retilíneo e uniforme, sendo a velocidade constante e a aceleração nula. Depois da abertura do paraquedas, no intervalo T2 a T3, o movimento é retilíneo retardado, uma vez que a velocidade e a aceleração diminuem, como podemos verificar no declive das retas tangentes, que, por sua vez, está a diminuir. No intervalo de T3 a T4, atinge-se a segunda velocidade terminal. Assim, o movimento é retilíneo uniforme, sendo a velocidade constante e a aceleração nula. Vamos agora analisar o gráfico de posição de tempo do movimento paraquedista. Antes da abertura do paraquedas, no intervalo de 0 a T1, a curva tem concavidade voltada para cima. Esta não é uma parábola, pois o movimento não é uniformemente variado. No intervalo de T1 a T2, temos representado uma reta, cujo declive dá a componente escalar da primeira velocidade terminal. Depois da abertura de paraquedas, no intervalo de T2 a T3, a curva tem concavidade voltada para baixo e não é uma parábola. No intervalo de T3 a T4, temos representado uma reta cujo declive dá a componente escalar da segunda velocidade terminal.